Olá, eu estou aqui para comentar com vocês os dados que a ABF acabou de divulgar poucas horas atrás a respeito do comportamento do mercado de franquia em 2016 aqui no Brasil e as perspectivas, as estimativas para 2017. Com relação a 2016, surpresas interessantes. O faturamento acumulado das redes de franquia cresceu 8%. Cresceu acima da inflação novamente. O ano passado, vamos lembrar, o ano retrasado, 2015, foi a primeira vez na história que o faturamento das redes de franquia cresceu abaixo da inflação. Ficou um pouquinho abaixo, mas ficou abaixo. Agora ficou um pouquinho acima, mas ficou acima. Então mostra viés de alta, o que é muito positivo. O faturamento agregado das redes de franquia, então, em 2016, chegou a 150 bilhões de reais. Um número pesado, né? O número de unidades entre próprias e franqueadas que compõem as redes de franquia no Brasil também cresceu. Cresceu 3,1%. O que quer dizer que nós chegamos ao final de 2016 com 142 mil unidades em funcionamento no Brasil. Muito interessante o fato de ter crescido se a gente considerar que dos negócios independentes há uma avaliação de que entre 2015 e 2016 foram fechadas no Brasil 170 mil lojas. 170 mil lojas fecharam e o número de franquias cresceu e cresceu expressivamente. 3% para um mercado já maduro é um crescimento bom. O número de empresas franqueadoras mostrou uma surpresa. Para mim, aliás, não é surpresa. Eu venho dizendo há muito tempo que nós temos mais empresas franqueadoras no Brasil do que nós deveríamos ter. Não faz sentido nós termos mais empresas franqueadoras no Brasil do que existem nos Estados Unidos. Isso é um contrassenso. Tem muita empresa franqueadora, então, que não faz sentido continuar existindo. E esse ano a gente teve, na história, foi a primeira vez que nós tivemos uma queda ligeira, de 1% apenas. O número caiu de 3.073 empresas franqueadoras para 3.039 empresas franqueadoras. Ainda ficamos na faixa das 3.000. Mas houve uma pequena queda. E se você quer saber a minha opinião, nos anos próximos nós teremos situações semelhantes. Algumas simplesmente deixaram de existir, algumas desistiram de franquear, outras foram fundidas ou integradas com outras empresas franqueadoras. Então não é necessariamente que houve quebra, não é isso. Se você quer saber, essa redução no número de empresas franqueadoras, para mim, significa uma maturidade maior. O mercado brasileiro está chegando num ponto de maturidade. Se a gente analisar a franquia nos Estados Unidos, aconteceu isso. A gente teve um crescimento enorme durante muitos anos no número de franqueadoras e depois esse número deu uma caída, assentou e hoje nós temos menos franqueadoras lá do que temos no Brasil. Isso é sinônimo de maturidade, é positivo. Um dado interessante, eu disse que nós chegamos a 142 mil unidades. Desse total, cerca de 40 mil, pouquinho mais de 40 mil, ou seja, praticamente um terço das unidades estão concentradas em 50 redes, que são as 50 maiores redes de franquias do Brasil. Então você percebe, é um mercado que está passando por ajustes, mas um mercado que mostra um grau de amadurecimento cada vez maior. Um ponto extremamente positivo. Num ano de 2016, um ano como 2016, um ano em que muitos postos de trabalho deixaram de existir. Nós temos um número oficial hoje de 12 milhões de desempregados no Brasil. Esse é o número oficial. Na minha opinião, esse número é muito maior, o número verdadeiro é muito maior, porque o número oficial só leva em consideração quem, nos últimos 30 dias, procurou o emprego e não encontrou. O cara que já desistiu de procurar emprego não é considerado desempregado nas estatísticas. Se a gente analisar assim, o número de desempregados, o número real, deve passar de 20 milhões. Pois bem, num ano em que isso acontece, o número de empregos cresceu no ramo de franquia, no setor de franquias, cresceu quase 3%. Então é um crescimento bastante bom, o que mostra que o franchising, além de maduro,
é um sistema que tem vitalidade. É um sistema que pode mudar muito o jogo no Brasil, o jogo do varejo principalmente. E agora vamos falar rapidamente das projeções para 2017. Projeção é projeção, assim, ninguém tem bola de cristal, a gente tem que acreditar que 2017 vai ser pelo menos tão bom ou tão ruim quanto 2016. Acredito que será um pouco melhor, mas não vai ser um ano brilhante. As projeções da ABF para 2017, o faturamento agregado das redes de franquia deve crescer entre 7% e 9%. É um crescimento bastante bom e bem acima da inflação projetada para o período. O governo, o Banco Central, estão trabalhando com uma meta de inflação bem abaixo disso aqui. Então vai ser bom. O número de unidades deve crescer entre 4% e 5%. Faz sentido. O número de empregos, como o ano tende a ser melhor e as empresas franqueadoras estão cada vez mais se tornando profissionais, reavaliando, repensando seus processos, suas ferramentas de gestão, suas formas de apoiar seus franqueados. Então, o que significa que o sistema de franquia deve se tornar ainda mais forte daqui para frente. O número de empregos em 2017 no setor de franquias deve crescer entre 2% e 3%. Eu acredito nisso. Já o número de marcas franqueadas, o número de empresas franqueadoras deve permanecer estável. Talvez tenha até uma pequeníssima queda, mas a ABF acredita que ele permanecerá estável. Tudo isso mostra para a gente que o ramo de franquia, o setor de franquias, é um setor cada vez mais forte, é um setor que veio para ficar e para crescer e que o Brasil merece ter a posição de destaque que tem no ranking mundial. Vamos acreditar cada vez mais nesse negócio de franquias? Eu continuo acreditando. Todos os meus negócios estão focados nisso. Se eu não acreditasse, eu já tinha mudado de ramo há muito tempo. Gente, muito bom falar com vocês. Até a próxima.